Eu me abro à ação do Espírito e gostaria que você também, além de todas as pessoas que já estão aqui, já rezaram por mim, mas que você também na sua casa pudesse fazer uma oração breve, para que de fato as minhas palavras não sejam palavras humanas, mas seja o próprio Deus me conduzindo a dizer aquilo que você precisa ouvir. Então, mesmo que a gente faça um minuto de silêncio agora, eu peço para que todos nós estejamos nessa mesma sintonia. A sintonia do coração de Deus que manda o seu Espírito, para que de fato nós sejamos instrumentos da vontade e da palavra dEle, não da palavra humana, não da palavra simplesmente do Padre, mas da palavra de Deus que fala através de mim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Um prazer enorme estar aqui nesse santuário sagrado, Pai das Divinas Misericórdias, ou da Divina Misericórdia. Acolho todos vocês que estão aqui no santuário, da mesma forma como faço chegar até você que nos acompanha na sua casa, uma voz de misericórdia, uma voz que nos conduz a experimentar esse amor de Deus. Eu sou o Padre Luiz Erlim, sou missionário claretiano, eu trabalho numa editora que se chama Ave Maria, que tem a Bíblia da Ave Maria, acho que vocês conhecem, tem vários livros publicados também, é uma editora, praticamente uma das editoras mais antigas do Brasil, tem mais de 120 anos de evangelização aqui nestas terras brasileiras. Além de trabalhar na editora, eu também escrevo, mas escrevo muito antes de ser padre. Tenho vários livros publicados. Dentre eles, um que talvez vocês já tenham ouvido falar ou até já fizeram a experiência, que é o 9 Meses com Maria, uma novena da Anunciação ao Nascimento de Jesus. Essa novena, com certeza, muitas pessoas fazem em todo o Brasil, e aqui também eu acredito que tem alguém que faça, né? Ou já conhece, tem aqui muita gente, que maravilha. A mensagem que eu venho trazer para nós hoje, que Deus me colocou no coração, nesses dias que eu estava preparando essa pregação, é justamente falar dessa misericórdia de Deus e do coração de Jesus, que é fonte de vida. Esse é o tema desta quinta-feira de adoração. O coração de Jesus é fonte de água viva. E nós vamos conversar sobre isso nessa manhã, e depois esse tema se estenderá durante a tarde. Mas eu gostaria de começar a nossa pregação, a nossa conversa, fazendo para você uma pergunta que talvez você não precisa ou não precise me responder. Mas pense, como você está hoje? Como você está hoje? É uma pergunta que eu faço para nós que estamos aqui, mas faço também para você que está na sua casa. Como você está hoje? É interessante que quando a gente está caminhando na rua, quando a gente encontra alguém conhecido, a pessoa pergunta, e aí, como é que está? E a gente fala, tudo bem, e continua caminhando. Não é verdade? Mas ninguém sabe o que a gente carrega dentro de nós. Nós estamos aqui louvando, nós estamos aqui cantando, nós estamos aqui demonstrando a nossa fé, mas eu não sei o que passa no coração da senhora. Eu não sei. Também no coração da senhora. Eu não sei o que passa no seu coração, apesar do aparente sorriso. Apesar de você me dizer que você está bem. Eu não sei. E quando a gente cumprimenta alguém, a gente segue no nosso caminho. Talvez essa pessoa que a gente encontrou esteja vivendo um dilema de vida tão difícil, que talvez a gente mesmo poderia auxiliá-la, ajudá-la, mas a gente aprendeu a dizer que está bem. E quando alguém nessa pergunta diz, eu não estou muito bem, a gente até se assusta, não é verdade? Porque a gente não espera que essa pergunta seja acompanhada de uma resposta
que vai indicar algum problema. Às vezes, as pessoas que até convivem com a gente, as pessoas que nos amam, as pessoas que talvez fariam de tudo para a gente estar bem, talvez essas próprias pessoas, o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, não sabem do dilema que eu carrego dentro de mim. Não sabem. Existem muitas coisas que nós vivemos e que a gente não consegue expressar verbalmente, que a gente não consegue expressar mesmo com um olhar. Quantos sofrimentos nós tivemos e que a gente passou semanas, às vezes remoendo esse sofrimento antes de dormir, às vezes na nossa cabeça que maquina esse problema, mas a gente finge estar bem. Hoje, o que nós vamos fazer aqui, diante da misericórdia infinita de Deus, é poder encontrar no próprio Deus, por desejo dele, esse refúgio. Esse refúgio. Mesmo que eu não diga para Deus o que eu estou vivendo, Ele sabe tudo de mim. Ele sabe a meu respeito. Como diz o profeta Jeremias, Deus disse ao profeta Jeremias: antes que no ventre de tua mãe você fosse formado, eu já te conhecia. Eu te havia consagrado e havia designado para ser profeta das nações. Isso é lindo porque manifesta que a nossa vida, ela não começou no momento da concepção. A nossa vida em Deus começou desde o momento que Deus é Deus. Porque Deus pensou em nós em toda a eternidade. Ele estabeleceu para cada um de nós um projeto de amor. Nós viemos a essa terra, a este mundo, neste período de tempo em que nascemos, justamente para cumprirmos uma missão. Deus sabe o que nós carregamos no coração. E o que a gente precisaria fazer é ter essa confiança plena de que, de fato, a misericórdia de Deus quer me abraçar, quer me renovar, quer fazer de mim uma criatura nova, mas eu preciso dar esse passo em direção a essa misericórdia. Eu preciso fazer e tomar essa decisão em minha vida de deixar Deus ser Deus na minha existência. Quantos de nós passamos por problemas terríveis, mas a gente tem dificuldade em dar um passo em direção à resolução do problema, que é o próprio Deus. Dar um passo. Sabe o que eu estou me lembrando agora? Deus colocando no meu coração uma passagem bíblica em que Jesus caminha sobre as águas. Essa passagem é bem conhecida, né? Os discípulos se apavoram completamente. Os discípulos ficam desesperados de medo. Imaginam que estão vendo um fantasma. Jesus se aproxima da barca. Eles percebem que é o Senhor, mas ainda duvidam. E Pedro toma a palavra: se é o Senhor, faz com que eu caminhe na tua direção. E Jesus diz: vem. Pedro coloca o pé fora da barca e pisa na água e é sustentado pela sua fé. Ele coloca o segundo pé e fica de pé sobre a água. Mas diz a Sagrada Escritura que veio um vento, um ventinho, e Pedro perdeu a concentração. Pedro perdeu o rumo. Pedro já não olhava mais nos olhos de Jesus e começou a olhar para o seu próprio medo. Começou a olhar para a sua própria dúvida. E ele afunda. Jesus segura Pedro na mão, puxa ele para fora e diz: homem fraco na fé, por que você duvidou? É isso que acontece com cada um de nós. Nós temos fé,
Nós acreditamos, não é verdade? A gente vai à missa, a gente reza o terço, a gente faz todas as obrigações religiosas, mas às vezes falta dar esse passo decisivo. Mas esse passo decisivo, ele não pode ser simplesmente abalado por um ventinho que tira a nossa fé. Um problema que às vezes entra na nossa cabeça e não deixa mais espaço para que de fato a fé sobressaia. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, apesar da nossa fé, a gente fraqueja e afunda como pedra. E vem Jesus e nos diz: homem fraco na fé, mulher fraca na fé. Eu não pedi para você acreditar, eu não pedi para você, de fato, fazer uma experiência de fé, e quando a gente dá essa decisão e coloca os nossos olhos na direção dos olhos de Jesus, coloca o nosso coração na direção do coração de Jesus, pode vir a tempestade que vier, pode vir o problema que vier, eu posso até titubear, eu posso até sentir um pouco de medo, mas eu não afundarei. Eu não afundarei. Porque os meus olhos estão postos e fitos nos olhos do meu Senhor, e eu sei para onde eu caminho. Aquilo que a gente dizia de Jeremias, de fato é uma consagração de vida, porque o Senhor sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe da nossa vida. Ele sabe tudo aquilo que nós já fizemos no passado, aquilo que nós estamos fazendo hoje, e Ele sabe o que fazeremos, o que faremos no futuro. O Senhor sabe tudo. Nós não sabemos nada. Nós sabemos o hoje. Nós sabemos esse tempo em que nós estamos vivendo. Esse tempo. Por isso que às vezes a gente não consegue se lembrar de todas as graças, todas as misericórdias que Deus realizou na nossa vida antes do problema que nós estamos enfrentando hoje. E a gente não consegue ter esperança na vida. Quantas pessoas nós conhecemos que se dizem cristãs, mas não conseguem ter esperança no amanhã? Como que eu posso dizer que eu creio em Deus, que Deus me deu uma missão de vida, se eu não consigo ter esperança? É preciso renovar a nossa fé. Eu repito, porque eu acredito que isso é importante para nós. Nós conhecemos malemar o hoje, mas a gente às vezes se julga muito esperto. A gente conhece o hoje, mas a gente se esquece que o Senhor é o ontem, o hoje e o sempre, o amanhã. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Nós estamos aqui. Nós somos uma fração de segundos diante da misericórdia infinita de Deus. E às vezes a gente se preocupa tanto com a nossa vida, mas se preocupa tanto com a nossa vida, com aquilo que está acontecendo, e a gente transforma os problemas de hoje em algo tão grande, mas tão grande, que se tornam maiores do que a nossa própria fé em Deus. Isso é uma pena, porque a fé que Deus nos deu, de fato é para nos deixar de pé diante da vida. Eu trago uma passagem bíblica aqui, que está em Mateus. Quem tem a Bíblia, quiser acompanhar, Mateus 11, de 24 a 30. É uma passagem já bem conhecida, mas vale a pena recordar. Mateus 11, 28 a 30. Diz o Senhor: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve.
O convite que Jesus faz para você é: deixe esse peso que você carrega agora nas tuas costas. Deixe essas dúvidas que você tem. Deixe essa tristeza que está tomando conta do seu coração há muito tempo. O Senhor está dizendo: deixe essa dificuldade, deixe essa falta de fé, deixe tudo isso que faz pesar sobre a sua vida e venha até mim, porque eu aliviarei esse peso pesado que você carrega. Eu vou fazer a sua vida ser leve. É isso que o Senhor está falando. Mas às vezes a gente faz um propósito de querer carregar pesos pesados. Em cada Eucaristia que a gente participa, em cada momento em que a gente se aproxima de Jesus, de forma especial Jesus Eucarístico, nós temos diante dos nossos olhos e diante do nosso coração o próprio milagre do Senhor presente diante de nós. Nós podemos fazer essa experiência de libertação, fazer essa experiência de deixar tudo aquilo que pesa a nossa vida e abraçar esse Jesus que alivia a nossa existência. Mas nós temos que dar esse primeiro passo em direção a Ele e realmente deixar Ele ser o médico dos médicos, que cura a nossa alma. Vinde a mim todos vós que estáis cansados. Vocês já conseguiram imaginar o milagre que seria para a nossa vida, para as nossas preocupações, para as nossas ansiedades, para as nossas depressões, o milagre que seria se de fato a gente se encontrasse diante do Santíssimo Sacramento, diante do próprio coração de Jesus pulsando ali, na espécie eucarística consagrada, e a gente fizesse uma experiência de repouso nesse mesmo Deus, e deixar Ele tirar das nossas costas esses pesos que nós carregamos e que atrapalham a nossa vida, que impedem a nossa vida de verdadeiramente ser uma vida levada na paz de espírito. Nós podemos fazer essa experiência de Deus. Nós podemos. E o desejo do Senhor é que vivamos em paz. Mas a paz não implica ausência de problemas. E a gente precisa ter essa consciência. Eu vou trazer um exemplo para vocês que eu sempre digo, mas eu acho que é fundamental a gente se apossar dessa passagem bíblica. E eu carrego isso para mim como lema de vida. Todas as vezes em que talvez eu tente cair, eu esteja afundando diante do próprio Jesus por ter desviado os meus olhos dos olhos dele, eu me lembro dessa passagem bíblica e tento ficar de pé novamente. A passagem bíblica é muito simples e você também já ouviu. Diante da cruz de Jesus estava de pé, a sua mãe, Maria. O evangelista poderia ter dito: estava Maria diante da cruz. Não, ele quis dizer que ela estava de pé. Ela estava de pé diante da cruz, mas isso não implica que ela não estivesse sofrendo. Ela estava passando pela pior dor que uma mãe, que uma mulher pode passar, que é ver o seu filho vertendo o seu sangue, pregado numa cruz e sendo morto injustamente. Jesus sofrendo, coroado de espinhos, suando sangue, como diz a própria Escritura. Mas ela estava ali, mesmo sofrendo, de pé, porque a fé de Maria, a sua consagração que ela havia feito há muito tempo atrás, quando o anjo veio visitá-la, e quando ela disse: eis aqui a serva do Senhor, fazia com que essa mulher tivesse dignidade diante de Deus. Apesar do sofrimento, apesar da pior dor que ela estava passando, ela estava de pé, porque ela sabia que aquela dor não era o fim.
Ela sabia que aquela história de amor que ela vivenciou não poderia terminar de uma forma tão trágica. Ela tinha esperança apesar da dor, e aí faz toda a diferença. Porque às vezes, diante das nossas dores, a nossa fé não nos faz ter esperança. E ter esperança é fundamental para o cristão. É fundamental. Porque eu sei que a dor que eu estou passando hoje não encerra o meu viver, não resume a minha existência. Aquilo que eu estou passando hoje, e que talvez seja o pior sofrimento da minha existência, não é o fim, porque em Deus tudo existe um propósito. Em Deus não existem acasos, existe providência. E nós precisamos fazer uma experiência de fé, de entender que às vezes determinadas situações em que nós vivenciamos, não é o fim da nossa existência. Mas às vezes a gente abraça o sofrimento de um jeito e não solta mais. E a gente transforma o sofrimento no nosso próprio Deus que rege a nossa vida. E por isso, às vezes, a gente não consegue sair de determinados sofrimentos. Por isso, às vezes, a gente não consegue perdoar determinadas ofensas que ficaram lá no passado, 20 anos, 30 anos, e a gente carregando esse peso pesado, desnecessário, e dizendo que a gente ainda acredita na misericórdia de Deus. Ela estava de pé diante da cruz, porque a fé dessa mulher e a sua consagração a Deus fazia com que ela tivesse esperança. Ela não se humilhou diante do sofrimento, mas se manteve com dignidade, a dignidade dos filhos de Deus. É preciso passar pelos sofrimentos da nossa vida com dignidade e não ser humilhado ou humilhados pelos problemas que nós enfrentamos. Se nós tivermos que enfrentar doenças, nós enfrentaremos as doenças de pé. De pé. E não deixaremos a doença humilhar o nosso ser, imagem e semelhança de Deus. Se nós tivermos que passar pela morte, e sobretudo enfrentar a morte de quem amamos, nós também vamos olhar para essa provação com olhos de esperança, e não deixar que a morte vença a fé que nós depositamos em Deus, a esperança da ressurreição. Nós podemos fazer uma experiência de sermos fortes em Deus. Não porque sejamos fortes fisicamente, mas porque o Senhor plantou em nós, no nosso ser, no dia do nosso batismo, o Santo Espírito de Deus, que é a própria fortaleza de Deus e que nos mantém de pé. Quando Maria disse lá na Anunciação, eis aqui a serva do Senhor, o Espírito Santo abraçou Maria com a sua força. E Maria se tornou forte no Espírito. E esse Espírito guiou Maria por toda a sua trajetória. E depois Maria ensina os discípulos a receber esse mesmo Espírito em Pentecostes. Maria é um grande exemplo para cada um de nós. Vamos fazer essa experiência de fato, sermos fortes em Deus, graças a esse Espírito, mas, sobretudo, não deixar que nenhuma situação da vida que não provém de Deus, ou que provém do próprio Deus, dentro da nossa natureza humana, nos humilhe e nos coloque debaixo ou abaixo da condição de sermos filhos amados de Deus. Os santos sofreram, meus irmãos e minhas irmãs. Os santos sofreram muito. Os apóstolos sofreram, e muito. Mas eles nunca deram um passo atrás da fé que eles professavam. Isso faz toda a diferença. Tem mais uma passagem bíblica. Quando eu pedi a iluminação de Deus, me veio essa passagem aqui, que fazia muito tempo que eu não lia.
e que agora o Senhor plantou no meu coração, no momento da preparação dessa pregação, e acredito que venha ao encontro disso que nós estamos conversando e com o tema dessa quinta-feira de adoração. O coração de Jesus é fonte de água viva. Quem tiver a Bíblia e quiser acompanhar, está em Isaías 44. O versículo escolhido foi o 3, 44, 3. Mas eu vou ler toda a passagem bíblica de que está em 44, de 1 até o versículo 8. Vale lembrar que o capítulo 44 de Isaías é antecedido pela profecia de Isaías de que o Messias chegaria e libertaria o gênero humano de todos os males. Ou seja, é a promessa de que o Messias, o Emanuel, o Deus conosco, chegaria ao mundo para libertar o mundo. Isaías está falando isso séculos antes de Jesus nascer. Mas é a promessa de Deus se fazendo verdade. E dentre essas maravilhas que esse Messias traria, vem aqui a promessa de um Deus consolador, nesse capítulo 44. A passagem bíblica que eu escolhi é no capítulo 3, que nós vamos ler agora separadamente, mas depois nós vamos ler toda essa passagem. Porque derramarei água sobre o solo sequioso, e eu a farei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre tua posteridade, e minha bênção sobre os teus rebentos. Isaías falou isso séculos antes de Jesus nascer, de Jesus se encarnar. Mas aqui a gente vê a maravilha que Isaías já imagina que o Espírito Santo de Deus realizaria na igreja. Mas a passagem toda diz assim: agora escuta, Jacó, meu servo, Israel, a quem escolhi. Eu queria que neste momento, em vez de nós lermos Jacó, a quem Jesus está dizendo, a quem o próprio Deus está dizendo essa passagem, que você colocasse o seu nome, para que essa passagem fosse dirigida a você também, neste momento. Nós estamos lendo uma passagem que se chama Deus Consolador, e que a gente possa fazer a experiência também de receber essa consolação do próprio Deus. Quando eu disser Jacó, você diga o seu nome. E você também que está na sua casa, diga o seu nome e receba como promessa. Receba essa passagem na sua vida, acolha essa passagem. Tome posse dessa passagem, que é a palavra de Deus hoje, para você. Agora escuta, Luiz. Vamos lá, bem alto. Agora escuta, meu servo, minha serva Israel, a quem escolhi. Eis o que diz o Senhor que te criou. Não é qualquer um que está te dizendo, mas o Senhor que te criou. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Trindade quer conversar com você hoje e dizer essas palavras. Ele que te formou desde o seio materno e te socorreu. Olha o que ele diz: não tema, Jacó, meu servo, meu Israel, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o solo ressequido, e a farei correr sobre a terra árida. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e minha bênção sobre os teus rebentos. Crescerão como a vegetação irrigada, como os álamos à beira dos arroios. Um dia, um dirá, eu sou do Senhor. Outro reclamará para si o nome de Jacó.
Um terceiro escreverá na sua mão ao Senhor e receberá o cognome de Israel. Eis o que diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e o último, e não há outro Deus afora eu. Quem é igual a mim? Que venha sustentar suas pretensões, que prove o pleito contra mim. Quem anunciou o futuro desde a origem, que nos predigam o que deve ainda acontecer. Não tenhais medo então e não tremeis. Não vos tenho esclarecido desde há muito tempo? Vós sois minhas testemunhas. Existe outro Deus a não ser eu? Haverá outro rochedo além de mim? Essa é a palavra do Senhor. Não temas, não temas. Existe outro Deus além de mim na sua vida? Existe um outro rochedo em que você de fato pode se apoiar? O que acontece é que às vezes, muitas vezes, a gente busca consolação onde consolação não está. A gente busca um apoio onde o apoio não haverá. Às vezes a gente tendo o milagre diante de nós, do próprio Deus que vem ao nosso encontro, às vezes a gente busca outras formas de compensação. Quantas pessoas, diante de um problema, em vez de se abrigar sobre as asas de Deus, encontram na bebida, uma forma de alívio. Encontram na traição uma forma de alívio. Encontram em outros deuses, em outros tipos de crença, mesmo nós tendo a promessa de Deus que de fato Ele deseja reger a nossa existência, a nossa vida e nos tirar do buraco. Quantas vezes a gente recorre a tantas superstições? Quantas vezes a gente recorre a tantas fábulas diante de problemas que nós estamos enfrentando e que a gente coloca essa possível solução no lugar do próprio Deus. E depois a gente quebra a cara e às vezes responsabiliza Deus por aquilo que nós estamos passando. Existe um canal de misericórdia entre o coração de Deus e o nosso coração, se ele estiver aberto a fazer essa experiência. Existe um canal de misericórdia, mas eu preciso tomar essa decisão na minha vida de dar esse passo decisivo e não deixar os meus olhos se desviarem diante de qualquer medo ou insegurança. Tem uma outra passagem de Apocalipse que diz assim: eis que estou à porta e bato. Se você, diz a passagem bíblica, se você se levantar da situação que você está, às vezes prostrado no seu sofrimento, às vezes acomodado, imaginando que não há mais solução. Se você se levantar e abrir a porta, eu entrarei, diz o Senhor, e cearei contigo. Mas você precisa, além de ouvir o Senhor nos chamando, você precisa tomar uma decisão na sua vida. Se levantar, se colocar de pé, se colocar em prontidão. Mas não basta a prontidão, eu preciso abrir a porta e dizer: entre, Senhor, na minha vida, entre, Senhor, na minha existência. Eu preciso dar aval para que Deus seja Deus na minha vida, porque Deus não pulará a janela. Deus não vai invadir a minha vida, porque Ele respeita a minha liberdade.
Eu preciso fazer essa decisão e preciso fazer essa consagração de deixar de fato o Senhor se apossar da minha vida. Assim, repito, como Maria, no momento da anunciação, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Se a gente fizesse essa consagração de Maria todos os dias na nossa vida, no momento em que a gente se levanta, a nossa vida seria muito diferente. Porque mesmo que a gente atravesse a pior tempestade daquele dia, mesmo que a gente atravesse a pior dor, houve uma consagração na manhã, e essa consagração regerá todo o meu dia. E eu sei que aquilo que eu estou passando, por mais difícil que seja, por mais incompreensível que seja, nessa consagração a Deus fará sentido. Porque em Deus não existem acasos, existe providência. Ele cuida e rege de tudo. E Maria passou por diversas situações em que ela poderia ter desistido, mas não desistiu porque ela se lembrava da primeira consagração. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua vontade. Muitas vezes eu não entenderei, muitas vezes eu terei dúvidas, mas a minha dúvida não me impedirá de dar um passo decisivo diante da realização da sua vontade. Deixe o Senhor entrar na sua vida. E diz que Ele entrará e ceará com você. Ele estabelecerá com você uma relação de amizade, de proximidade. Porque não é qualquer um que entra na sua casa para jantar ou para almoçar, não é verdade? Não é qualquer um. Agora, quando eu abro a porta e digo, entra, Senhor, na minha vida. Entra, Senhor, na minha vida e senta aqui comigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero que o Senhor comungue comigo deste alimento. Eu quero fazer uma experiência de fé diante do Senhor. E essa experiência, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos fazer todas as vezes diante da Eucaristia, diante da consagração, diante de Jesus que vem ao nosso encontro para estabelecer comunhão com cada um de nós. Vocês pararam para imaginar um milagre que é, cada Eucaristia, nós podemos entrar em comunhão com o próprio Deus. A nossa carne se torna carne de Deus. Deus se transforma em nós e nós nos transformamos em Deus. O sangue de Jesus corre pelas nossas veias, em cada Eucaristia. Eu preciso me levantar, ir em direção a Ele e fazer essa experiência de deixar o Senhor, de fato, entrar em comunhão com a minha vida. E quando Deus entra em comunhão com a minha vida, e eu coloco os meus olhos focados nos olhos de Deus, eu coloco o meu coração centrado no coração de Deus, eu posso sentir o vento que vem, seja ele o mais forte possível, mas eu não desviarei o meu olhar do olhar dele. Eu não desviarei. Eu posso até fraquejar, dar uma afundadinha nesse mar que é a vida, mas eu não afundarei como pedra, porque o Senhor me sustentará. Vocês viram que foram várias passagens bíblicas que nós trouxemos desde o Antigo Testamento, passando pelo Evangelho, e também já no último livro da Bíblia, de Apocalipse, em que a gente vê verdadeiramente que nós precisamos fazer essa experiência de fé em nossa vida. Porque o Senhor nos deu a vida e nos deu o presente da fé, não para que a fé fosse uma caixinha coberta com cetim, que a gente coloca numa gavetinha, e na hora que eu estiver passando por determinada situação na minha vida, eu abro a gavetinha, abro a caixinha e falo, agora eu vou usar a minha fé. A fé não é isso. A fé é um verdadeiro presente que Deus nos deu para que a gente se torne imagem e semelhança dEle.
e para que nenhum problema nos humilhe, que nenhum problema nos faça rastejar pela vida, que nenhuma situação da vida nos faça perder a dignidade que temos de sermos filhos de Deus. A fé nos torna fortes, a fé nos torna invencíveis em Deus. Mas nós precisamos não abrir essa caixinha de vez em quando, mas precisa ser uma roupa que a gente veste todos os dias. A fé deve ser uma armadura que nos mantém de pé, repito, como Maria diante da cruz. Seja a cruz que for, seja a situação que for, o Senhor nos quer fortes, o Senhor nos quer sem humilhação, diante de qualquer situação da vida. Eu sei que tem muitas pessoas aqui neste momento que estão enfrentando os seus problemas. Você pode olhar para o seu problema agora, seja ele qual for, e não diga para Deus, olha Deus, o que eu estou passando. Mas você olha para o seu problema de cima para baixo, de cima para baixo, porque em você está o divino Espírito de Deus. Você olha para o seu problema de cima para baixo e diga para o seu problema, olha o tamanho do meu Deus. Olha o tamanho do meu Deus. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer em qualquer situação da vida, porque o coração de Jesus te quer leve em qualquer circunstância do teu viver, mesmo no sofrimento. Nós vamos, daqui a pouco, trazer o Santíssimo Sacramento, mas eu gostaria antes, uma vez que esse é o tema do coração de Jesus, de ler uma passagem bíblica que está aqui nesse livro, o livro 9 Meses com Maria, que eu escrevi há 10 anos atrás. Esse ano o livro está completando 10 anos. E esse livro é uma narrativa, como se Nossa Senhora estivesse narrando o seu dia a dia de mulher grávida. Não qualquer mulher. Maria, preparada desde sempre para gestar o Filho de Deus, o Messias, o Emanuel. Então ela vai contando como se fosse um diário. E um desses diários, num dia desses, Nossa Senhora sente que o coração de Jesus está sendo formado dentro do seu ventre. É lindo imaginar isso, né? É lindo imaginar isso. Então ela relata aqui num dia, que é o dia 6 de maio. 6 de maio, Nossa Senhora ficou grávida no dia 25 de março. Então, aqui nós já temos alguns meses, né, de gravidez. Então, é lindo imaginar que, de fato, o coração de Jesus estava sendo formado no ventre de Maria. E nesse dia, Nossa Senhora diz assim: o coração de Jesus já deve estar formado. Apesar de ainda não sentir os batimentos cardíacos do meu filho, posso imaginar o seu coraçãozinho já pulsando dentro de mim. O coração de Jesus perto do meu coração. Antes da concepção, Deus já morava em mim. Sempre que eu ouvia a lei, eu fazia um esforço em gravá-la em minha alma. Agora a lei é carne. O corpo que carrego como arca da aliança. Coração de Jesus, faça meu coração bater ao compasso do seu. E a vida de Maria foi isso. Está resumida nessa frase. Vamos repetir juntos? A frase é a seguinte: coração de Jesus, faça meu coração bater ao compasso do seu. Vamos? Jesus, faça meu coração bater ao compasso do seu. Mais uma vez. Coração de Jesus,
faça meu coração bater ao compasso do seu. Coração de Jesus, faça meu coração bater no compasso do seu. E é lindo a gente observar que quando a gente se consagra ao coração de Jesus e faz essa experiência de fé no coração de Jesus, a gente se consagra também ao coração de Maria. Esse coração que é uma escola, que Maria aprendeu desde a sua gestação a de fato a estar intimamente ligada ao coração de Jesus. E a gente tem belíssimamente o castíssimo coração de São José. São 3 corações unidos em uma mesma consagração, seja feita a vontade de Deus. Mesmo que não compreendamos, se Deus está regendo, eu enfrentarei qualquer situação da vida, porque eu sei que a minha força não é minha, é Deus sendo forte em mim. Nós vamos agora nos preparar para receber Jesus eucarístico. Eu gostaria que você também fizesse uma experiência diante de Jesus eucarístico. Nós vamos adorar Jesus durante um bom tempo aqui no altar do Senhor. Mas existe uma outra passagem bíblica, inclusive eu escrevi um livro sobre essa passagem bíblica, da mulher que tocou em Jesus. O livro se chama A Mulher que Tocou em Jesus. Em Deus não existem acasos, existe providência. Aquela mulher não se sentia digna de se aproximar de Jesus. E ela imaginou que se ao menos ela se aproximasse e tocasse, não nele, mas num fiapo de roupa que Jesus carregava, ela seria curada. Essa mulher demonstrou uma fé tremenda, tremenda. Não se achando digna, ela não quer passar à frente de Jesus, mas ela imagina que simplesmente o fato dela tocar num fiapo de roupa de Jesus faria com que o seu sofrimento, faria com que a sua dor, a sua doença fosse curada. Depois de 12 anos, e ela vai nessa esperança, não de se apresentar diante de Jesus, mas de sentir o milagre, mesmo sendo indigna. Ela se aproxima, toca, mas ela não passa despercebida. Jesus não a considera indigna, mas Jesus quer estabelecer comunhão com ela. Alguém me tocou, alguém me tocou. Os discípulos começam a se perguntar, meu Deus, no meio dessa multidão, esse homem vem falar que alguém tocou nele, pelo amor de Deus. E ele diz, saiu de mim uma força. Saiu de mim uma força. E eu sei que essa pessoa me tocou. E o milagre aconteceu na vida dessa mulher. Ela não passou despercebida diante de Deus, independentemente do que você já tenha feito na sua vida. Independentemente do pecado que você tenha cometido, independentemente das cruzes que você carrega, independentemente de você se achar indigno agora, independentemente do seu sofrimento, da sua depressão, independentemente de qualquer coisa que você esteja atravessando, mesmo que você se sinta indigno, indigna, o Senhor não te considerará indigno nem indigna, porque Ele sabe do barro que você foi feito. Ele sabe o que está dentro do seu coração. Ele sabe o tanto de coisa que você já teve que vivenciar. Ele sabe o tanto de sapo que você teve que engolir. Ele sabe as razões que te levaram a cometer aquilo que talvez hoje você se arrependa amargamente. Ele sabe tudo e Ele quer regenerar a sua vida. Vamos esticar o nosso braço na hora que Jesus estiver aí, na intenção de tocá-lo. Mas não é o braço físico que nós estendemos em direção de Jesus. É a nossa alma que se estica toda para tocar aquele que é a razão do nosso viver.
nós podemos, meus irmãos e minhas irmãs, fazermos a experiência de sermos regenerados nessa adoração. Não só nós que estamos aqui no santuário, mas você também que está na sua casa. Faça essa experiência. Eu sei que tem muitas pessoas que estão impossibilitadas de fazerem a experiência da comunhão, devido à sua própria consciência, mas não deixe de manifestar o seu desejo de entrar em comunhão com Ele. A comunhão espiritual é tão válida quanto também a comunhão física, porque o que conta, meus irmãos e minhas irmãs, é o desejo ardente no nosso coração de estabelecer comunhão com o Senhor. Isso faz toda a diferença. Vamos cantar então uma música, já em preparação para essa adoração. Jesus está com a mão estendida para você, para te levantar. De onde quer que você esteja caído, prostrado, prostrada. O Padre Luiz foi nos conduzindo. Nós queremos aceitar essa proposta de vida nova que Jesus tem para nós. Deixa Ele te levantar hoje. Levantar para valer. Eu te levantarei. Eu te levantarei.